Oi. Gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que horas vocês estão vendo essa aula. Hoje a gente vai dar início, na aula de Direito Matrimonial, então a gente vai começar com um pouco sobre casamento, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, o pessoal me chama de Beda aqui na faculdade. Eu vou ser a monitora de vocês junto com o Natan nessa parte de direito de famílias. E hoje a gente vai estar falando sobre direito matrimonial, certo? Então, primeiro de tudo aqui, a gente vai estar vendo um pouco de conceito sobre casamento, tá? A gente vai falar um pouco sobre a retrospectiva histórica. Então, o que a gente tem? Que até antes de 1891, a gente tinha apenas o casamento religioso para católicos e não católicos. O casamento civil, ele surge só em 1890. Com o Código Civil de 1916, ele coloca lá que a família é formada pelo casamento sem o desmanche, só com o desquite. O desquite, gente, ele era uma modalidade da separação, certo? Mas apenas dos bens materiais. A gente não tinha o rompimento do vínculo matrimonial, ou seja, o que impedia novos casamentos. E só em 1977 a gente vai ter a lei do divórcio, que aí sim a gente vai conseguir ter a quebra desse vínculo matrimonial, o que vai poder fazer com que as pessoas possam casar de novo. Tudo bem? Agora a gente segue para a parte do casamento, tá? Gente, o Código Civil não dá uma definição de família ou casamento, tá? A doutrina em si fala que o casamento é um vínculo jurídico entre duas pessoas, que visa o auxílio mútuo material e espiritual, de modo com que haja uma integração físico-psíquica e a constituição de uma família, ou seja, o que gera o afeto, tá? Se a gente for usar o livro da Maria Berenice, ela sustenta esse casamento homoafetivo, né? Uma vez que nem a própria Constituição Federal ou a lei fazem referência ao sexo dos nubentes. E ainda mais após o reconhecimento da união homoafetiva pelo STF, os casamentos já têm sido permitidos, já que a própria Constituição prevê que a lei deva facilitar a conversão da união estável em casamento, tá? A gente tem um artigo aqui, que são dois artigos, é o artigo 226, parágrafo 3º, e o artigo 1726 do Código Civil. Com isso, gente, em relação a casamentos também, a gente tem duas datas que são muito importantes para a gente sempre estar lembrando, que é dia 1º de março de 2013, que foi quando foi permitido o casamento homoafetivo direto no cartório em São Paulo. E também o dia 16 de maio de 2023, engraçado, né? 10 anos depois, que a gente tem a resolução número 175 do CNJ, que fala que nenhum cartório no país pode se recusar a celebrar casamentos homoafetivos, ok? Passando nisso, o que a gente vai ter? A gente tem aqui também um caso, uma mudança que houve na Lei Maria da Penha, que ela alargou o conceito dela também para os transexuais. Ou seja, não se pode ser negado o direito dos transexuais se casarem, ainda que eles não tenham feito a cirurgia para mudança de a cirurgia de mudança de órgão genital, tá? E o casamento, nesse caso, ele gera dois vínculos, tá? Ele vai gerar um vínculo conjugal e o vínculo de parentesco por afinidade. Ou seja, por afinidade, parente, seu cônjuge também vai ser seu parente. E o que a gente tem aqui é alguns efeitos do casamento, tá? Que é a alteração do estado civil, de modo que se torne pública a sua nova condição pessoal e patrimonial, tá? E isso também a depender do regime de bens que for escolhido pelo casal.
tá? Gente, agora a gente parte para a questão da finalidade. Qual é a finalidade do casamento? Apesar, né, de não ser definido em nenhum lugar o conceito de casamento, eles têm sim o conceito da finalidade do casamento, que está onde? Está no artigo 1511 do Código Civil, que fala que qual é a finalidade do casamento? É estabelecer uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres do cônjuge, ok? E agora também a gente parte, gente, para a natureza jurídica do casamento, tá? Aí a gente tem alguns embates e onde a gente, no final, vai entrar um pouco no consenso, tá bom? Então, o primeiro que a gente tem é o que a gente chama de doutrina individualista, ou seja, essa doutrina enxerga o casamento como um contrato civil, com o consentimento dos nubentes, tá? Consentimento expresso dos nubentes. Se a gente for pegando ali a parte da Maria Berenice, a Maria Berenice, ela fala que o casamento é um verdadeiro negócio do direito de família, tá? Até porque não se pode negar que decorre de um acordo de vontade, ok? De ambas as partes. Ela chega a mencionar quase como se fosse um contrato de adesão, ok? E a gente tem também a Maria Helena Diniz. A Maria Helena Diniz, ela enxerga por um outro lado. Ela enxerga como se o casamento fosse uma instituição social, uma vez que os seus efeitos são automáticos, certo? Então, trata-se de um estatuto imperativo. Agora, se a gente for pegar a posição que é majoritária na atualidade, a gente vai entrar nessa visão do Eduardo Leite com o Flávio Tartucci, que é o quê? Que ele é um contrato na sua formação e ele é uma instituição no seu conteúdo, tá bom? E, claro, todo mundo sabe, a gente tem duas espécies de casamento, tá bom? Que vão ser estudados mais para frente, de um modo mais específico, mais aprofundado, e aí a gente vai conversar um pouco mais e um pouco melhor sobre eles. Então, a gente tem duas espécies de casamento. A gente tem o casamento civil, que está lá no artigo 1512, e também a gente tem o casamento religioso com efeitos civis, tá? Fiquem tranquilos, isso depois a gente vai ver, vai ser mais estudado, mais aprofundado um pouquinho mais para frente. E o religioso com efeitos civis, ele tá nos artigos 1515 e 1516 do Código Civil, tá? Agora, a gente entra na parte de promessa de casamento ou também esponsais, tá? Agora o negócio fica para vocês verem como era antigamente muito maluco. Então a gente tem primeiro o conceito. O que é o conceito dessa promessa de casamento? Gente, é de uma lei datada lá de 1784, muito tempo atrás. Que era o quê? Consolidação das leis civis, ou seja, os noivos assinavam um contrato escrito, onde eles assumiam um compromisso de contrair matrimônio. Ou seja, eles assinavam um contrato assumindo o compromisso de se casar, com estipulação de prazos e outras condições, como um contrato. Ou seja, era você assinar que você ia casar, entendeu? Você não podia dar para trás. Porque uma vez que fosse descumprida, podia causar indenização por perdas e danos em caso de inadimplemento, tá? Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais isso. Então, hoje em dia, gente, o casamento ele não é mais obrigatório. Hoje o casamento ele é um mero compromisso moral e social. Ou seja, o noivado não gera nenhum tipo de obrigatoriedade de casamento. Não é porque você noivou que você vai ser obrigado a casar, e se caso você não se case, você vai ter que pagar uma indenização. Não, hoje em dia não tem nada disso. E lembrando também, uma parte muito importante,
o noivado não antecipa nenhum dos efeitos do casamento. Efeitos estes que a gente viu um pouco mais ali para cima, tá? Quando a gente falou das espécies. Que a gente vai falar que vai mudar o estado civil, os mesmos direitos, né? Os direitos dos cônjuges. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente também. Mas o noivado não antecipa nenhum desses efeitos. Agora, gente, a gente vai falar de uma coisa que é importante, que é a responsabilidade civil dentro do casamento, tá? Então, a gente pode falar de responsabilidade civil e a sua consequente indenização por danos morais e patrimoniais quando há um rompimento injustificado, ok? E se a gente for pegar aquela parte do Tartucci e do Simão, eles colocam lá como base o artigo 927, tá, do Código Civil, que fala que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, gente, aí nos artigos 186 e 187 do Código Civil, a gente vai ter um pouco mais especificado o que são esses atos ilícitos, tá? Por mais que sejam morais. E se a gente pega a Maria Berenice, ela fala, né, demonstra para a gente que a jurisprudência vem reconhecendo apenas os danos materiais, não os morais, tá? Para serem indenizados. E também deixa claro que não se indenizam lucros cessantes. E a gente tem aqui também Euclides de Oliveira, que ele fala o quê, gente? Ele sustenta a possibilidade de reparação, tá? Na hipótese de arrependimento injustificado ou também, né, e o rompimento danoso do noivado. Gente, agora, o que a gente tem aqui, gente? Quais são os requisitos, tá, para essa promessa? Tá, então, quais são os requisitos? Então, o que a gente vai ter aqui? A promessa de casamento, ela tem que ser feita livremente pelos noivos, tá? Livre, e espontânea vontade. E a gente pode ter a recusa, ainda que tácita, tá? De cumprir a promessa, mas ela tem que ter chegado ao conhecimento da outra parte, tudo bem? A gente tem que ter também a ausência de motivo justo e também a existência do dano material ou moral. Lembrando, gente, como o noivado não tem a necessidade de registro civil, todos os meios de provas são permitidos. Tudo bem? E o que acontece, gente? Quando a gente tem o inadimplemento da promessa, a gente tem a devolução desses presentes trocados, tá? Tá no artigo 546 do Código Civil e também tem que ser paga a indenização pelos danos morais e patrimoniais. Tudo bem? Gente, até agora foi um pouco mais geral, tá um pouco mais tranquilo. Agora, nesses últimos três, a gente vai entrar numa parte que é um pouco mais chatinha, tem um pouco mais de burocracia, mas é muito importante, tá? Para a gente aprender, porque são agora o que a gente vai ver são os impedimentos matrimoniais, tá? E estão aonde, gente? Esses impedimentos, eles são de um rol taxativo, ou seja, eles estão explícitos. Tudo que está ali dentro do artigo 1521 do Código Civil gera o impedimento de casamento, tá? O que acontece? Gente, esses impedimentos, eles estão, então, de um rol taxativo, eles podem ser levantados
por qualquer interessados e pelo Ministério Público, tá bom? Qualquer membro do Ministério Público. Isso está previsto no Código Civil, lá no artigo 1549. Gente, e como eu falei, qual é a consequência desses impedimentos matrimoniais? A nulidade do casamento, tá bom? O casamento não vai acontecer. Então, tá lá no artigo 1548, também do Código Civil. Gente, olha, então vamos dar uma olhada aqui, inciso por inciso, desse artigo 1521, ok? Que fala sobre o impedimento matrimonial. Gente, olha o inciso 1. Ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, tá bom? Olha o que a gente tem aqui no inciso 2. Os afins em linha reta. Gente, lembrando, a afinidade limita-se só ao primeiro grau, tá bom? E por quê, gente? Olha, o impedimento, ele vai se referir à afinidade em linha reta, porque essa linha reta não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, tá? Por isso, então, que essa afinidade vai se limitar aos parentes, tal, de primeiro grau, tá? Isso tá lá no artigo 1595, parágrafo 2º do Código Civil. Então, olha aqui, vamos seguindo aqui, gente. Ó, inciso 3º. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o cônjuge do adotante, ok? Então, o adotante com quem foi cônjuge do adotado. Então, por exemplo, se eu sou a adotante, tudo bem? Adotei uma outra pessoa que foi casada e hoje em dia não há mais casamento. Eu não posso me casar com o cônjuge de quem eu adotei, ok? Assim como o adotado, que no caso essa pessoa que eu inventei aqui, ela não existe, ela não pode se casar com quem foi o meu cônjuge, tudo bem? Agora, gente, olha o inciso 4º. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e os demais colaterais até terceiro grau, inclusive, tá? Então, o que a gente tem esses irmãos? São irmãos nascidos do casamento ou não, irmãos germanos, irmãos consanguíneos e também irmãos uterinos. Gente, a gente tem uma exceção aqui dos colaterais, né? Colaterais aqui a gente está falando de irmãos, tios e sobrinhos, primos e tios-avós. A gente tem uma exceção, tá? Dentro do casamento entre tios e sobrinhos, tá? Esse casamento é permitido desde que haja um exame pré-nupcial, tá bom? Que ateste a saúde dos dois, tá? Dos nubentes, e também a nulidade de risco para a eventual prole. Porque a gente já viu, já é comprovado cientificamente, que quando há o casamento de parentes, certo? Corre o risco de a prole nascer com algum tipo de deficiência ou algum tipo de problema. Então, para que esse casamento seja aceito legalmente, para que possa se casar de maneira legal, tem que ser feito esse exame pré-nupcial, tá bom? Que ateste a saúde dos dois e também que prove que não há risco para a prole, tá bom? A gente tem aqui o decreto-lei, o número dele, 3.241. Então, tá lá no artigo 2º, parágrafos 4º e 7º. Tudo bem? Olha o inciso 5º, gente. Inciso 5º é impedimento, tá? O adotado com o filho do adotante. Que então, voltando àquele caso que eu falei, eu sou adotante. Se eu tivesse
um filho, esse adotado não poderia se casar com meu filho. E agora? Gente, a gente entra num negócio muito legal, que é o inciso sexto, tá? Sobre as pessoas casadas, tá? As pessoas casadas são impedidas de casar novamente. Porém, entretanto, todavia, como no direito para tudo temos uma exceção, não é diferente nesse caso, tá? Quais são as exceções desse inciso? Gente, precisamos de prova. Então, a gente pode pegar certidão de óbito do cônjuge que foi falecido, certidão de nulidade ou anulação do casamento anterior, e também pode ser usado o registro de sentença de divórcio, tá? Se você apresentar qualquer um desses documentos, você pode se casar novamente, tudo bem? Caso você, gente, não consiga nenhuma dessas provas e mesmo assim você se casar, tá? Isso é um crime, tá? Tá lá no Código Penal, artigo 245, com reclusão de 2 a 6 anos. Então, assim, caso você queira se casar sendo casado, tenha alguma dessas provas, algum desses documentos em mãos. Agora, olha que mais. Aquele casado com ausente que se presume falecido poderá casar-se novamente. Um exemplo básico disso, gente, vamos lembrar do desastre lá de Mariana. Vamos supor que eu sou casada, o meu cônjuge sumiu lá no meio desse desastre todo, a gente não consegue achar um corpo, a gente não consegue achar nada. A gente presume que ele está falecido. Então, eu posso me casar novamente, tá? E está lá no Código Civil, artigo 1571, parágrafo 1º. E outra brecha, gente, casamento religioso. Então, aquela pessoa, aquele indivíduo que for casado apenas no religioso, ele pode se casar novamente, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente que o casamento religioso é diferente do casamento religioso com efeitos civis. Então, se o indivíduo for casado apenas no casamento religioso, tá bom? Onde não tenha os efeitos civis, ele pode se casar novamente, tá bom? É o artigo 1515 do Código Civil. Olha o último inciso que a gente tem aqui, gente. Inciso número 7. O cônjuge sobrevivente como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Ou seja, eu não posso me casar com quem tentou, né? Quem tentou um homicídio ou uma tentativa de homicídio, foi condenado contra o meu cônjuge. Não posso me casar com essa pessoa, ok? Mas a gente tem aqui, ó, quem se divorcia, tá? Pode se casar com o autor do crime de tentativa de homicídio do seu cônjuge, tá? Então, eu me separei do meu cônjuge e eu tenho lá o autor do crime de tentativa de homicídio. Eu posso me casar com ele, se eu quiser. Mas assim, esquisito, né? Mas se eu quiser, eu posso. Agora, gente, a proibição, a gente fala apenas de homicídio doloso, gente. Homicídio doloso, vamos lembrar da aula da nossa querida Luzia Ragazzini, que é o quê, gente? Homicídio doloso é quando a gente age com a intenção de matar, tá? E homicídio doloso com condenação, tá? Se houver absolvição ou extinção da punibilidade, esse impedimento não se aplica mais, tá bom? Ou seja, foi lá, teve todo o processo, teve julgamento, o réu foi absolvido, você continua com esse desejo meio estranho de se casar com quem tentou assassinar o seu cônjuge, você pode fazer isso, tá? E um ponto importante também que é anistia, graça ou perdão não
fazem esse impedimento desaparecer, tá bom? Esse impedimento só vai desaparecer com a absolvição ou extinção da punibilidade do réu, ou, no caso, quem se divorcia, tá? Quem se divorcia pode casar com o autor do crime de tentativa de homicídio. Tudo bem? Gente, agora, o que a gente vai ter aqui, ó? Causas suspensivas ou impedimentos impedientes, tá? Que tá aqui, ó, no artigo 1523 do Código Civil. A gente vai ver também aqui os incisos, dar uma comentada sobre as sanções, tá bom? Então, gente, essas causas suspensivas. O que acontece? Quando a gente tem a violação dessas causas suspensivas, não vai gerar nulidade, não gera impedimento, não gera nada. A violação gera apenas a aplicação de sanções, tá? Que são previstas em leis. Com isso, a Maria Berenice tem essa visão, então, de que elas deveriam ser chamadas de causas restritivas ou causas punitivas. Tudo bem? Já que não gera esse impedimento, essa nulidade, nem nada disso. Então, vamos lá. Gente, olha o inciso primeiro. Então, que causa suspensão? O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, tá? Então, essa pessoa, isso gera uma causa suspensiva no casamento. Então, antes disso, se eu for viúva e eu quiser casar de novo, e eu tiver um filho do meu falecido cônjuge, eu não posso me casar enquanto eu não fizer o inventário dos bens e fazer a partilha correta aos herdeiros. Quais são as sanções? Gente, olha o que a gente tem aqui, ó. A não ser que seja provada a inexistência de prejuízo, tá? Então, e aqui, a celebração do segundo casamento sobre o regime de separação de bens, tá? Para a gente não ter esse conflito de patrimônio. E a gente, ó, esse conflito de patrimônio para a gente não ter, e por isso o segundo casamento ser sob o regime de separação de bens, tá lá, artigo 1641, inciso 1º do Código Civil. E a hipoteca legal dos seus imóveis em favor dos filhos desse falecido cônjuge, tá? Artigo 1489, inciso 2º do Código Civil também, tá bom, gente? E olha aqui, ó, inciso 2º. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Por quê, gente? Por que esses 10 meses? Existe aí a possibilidade de uma gravidez. Então, é para não ter esse conflito de dúvida de paternidade, tá? Então, tanto a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, tem que esperar aí até 10 meses, tá? Ou do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal para ela conseguir se casar de novo, tudo bem? Olha a sanção aqui. Gente, a sanção está prevista aqui, ó, artigo 1641, inciso 1º do Código Civil. Olha, a não ser que antes deste período, ou seja, antes desses 10 meses, dê à luz algum filho ou prove a inexistência de gravidez ou a impossibilidade de estar grávida, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um casamento anulado por impotência, que a gente sabe que pode acontecer, o cônjuge ausente por mais de um ano antes do fim do casamento, ou cônjuges afastados fisicamente e etc. Tá bom? Olha o inciso 3º, gente. O divorciado
enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Ou seja, você se divorciou e você acha que você já vai poder, viver a sua paixão e casar automaticamente logo em seguida? Pois bem, não, tá? Você só vai conseguir fazer isso depois que tiver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, tá? Olha a sanção que a gente tem aqui. Artigo 1641 do Código Civil, inciso primeiro. Gente, quando o divorciado pode se casar, mesmo que não tenha sido feita, né, não tenha sido homologada a partilha dos bens. Quando ele conseguir provar a ausência de prejuízo, tá bom? Tá ali, ó. Artigo 1523, parágrafo único do Código Civil. Tudo bem? Olha agora, gente, o último inciso que a gente tem, tá? Inciso quarto. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Ou seja, gente, o tutor e os parentes que a gente viu aqui, né, descendente, ascendente, irmão, cunhado, sobrinho, não podem casar-se com a pessoa que está sendo tutelada ou curatelada enquanto essa relação de tutela ou curatela não cessar, ok? E também enquanto não estiverem saudadas as contas. Olha a sanção que a gente tem, gente. Artigo 1641, inciso 1º do Código Civil, a não ser que se prove a ausência de prejuízo. Então, se houver alguma situação onde o tutor ou o curador ou, né, os descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos desse tutor queiram casar-se com a pessoa tutelada ou curatelada, eles podem, tá? Assim que eles conseguirem provar que não há ausência de prejuízo, ok? Gente, a gente está seguindo agora para o finalzinho da nossa aula, tá? Da nossa monitoria. Que é o quê? A gente vai falar agora um pouco sobre a oposição dos impedimentos e das causas suspensivas. Ou seja, quem pode se opor, quem pode levar isso, tá? Ao juiz, seja o que for. Gente, então, primeiro a gente vai falar dessa oposição no caso dos impedimentos matrimoniais, que também, gente, podem ser chamados de impedimentos dirementes públicos, tá? Se você vê esse nome, tá igual, os dois significam a mesma coisa. Então, o que a gente tem? Gente, olha quem pode se opor. Ou seja, a gente tem três coisinhas aqui. De ofício. Ou seja, essa oposição pode ser levantada pelo oficial do registro civil ou pelo juiz, ou também por quem presidir a celebração, tá? E isso tá previsto no artigo 1522, seu parágrafo único do Código Civil. Olha agora, gente, qualquer pessoa maior e capaz que tenha conhecimento até o momento da celebração, tá? Então, que apresente declaração escrita e assinada e instruída, tá? Essa declaração não pode ser feita de qualquer maneira. Tem que ser feita conforme aqui, ó, artigos 1522 e 1529 do Código Civil, certo? Caso ele não puder indicar as provas desse impedimento matrimonial, ele deve então apontar ou indicar aonde essas provas podem ser encontradas, tá?
E isso está lá no artigo 1529 do Código Civil. E, como a gente tinha mencionado, um pouco a mais lá em cima, qualquer membro do Ministério Público também pode levantar essa oposição no caso de impedimentos matrimoniais, tá? Então, essa oposição dos impedimentos matrimoniais podem ser de ofício por qualquer pessoa maior e capaz que tenha conhecimento até o momento da celebração, tá? Ela tem que apresentar uma declaração escrita e assinada de uma maneira, né, seguindo certos artigos aqui, ela não pode ser feita de qualquer maneira. E lembrando que, caso ela não puder indicar nessa declaração as provas desse impedimento, ela deve apontar aonde elas podem ser encontradas, tá? E qualquer membro também do Ministério Público pode levantar a oposição. Agora, gente, falando aqui das causas suspensivas, tá? A gente está entrando aqui na última parte da nossa aulinha de hoje. Gente, as causas suspensivas, essas oposições podem ser levantadas pelos parentes, tá? Em linha reta, consanguíneos ou afins, por afinidade que a gente viu, de qualquer um dos nubentes, tá bom? Ou seja, tanto do seu marido, tanto da noiva. Então, aqui, ó, no artigo 1524 do Código Civil. Olha o que mais a gente tem. Pelos colaterais em segundo grau, consanguíneos ou afins, tá? E choque para todos, gente. Em causas suspensivas, o seu ex-marido ou a sua ex-mulher também pode fazer levantamento dessa oposição, tá? E está previsto no Código Civil, como a gente vê aqui, artigo 1523, inciso 3º, ok? Gente, a gente tem algumas restrições quanto à forma de levantamento, tá? De oposição contra causas suspensivas, tá? A gente tem aqui 3 restrições. Então, a gente tem aqui a primeira de oportunidade, tá? Ou seja, essas causas suspensivas a gente tem até 15 dias, tá bom? Que é o prazo em que vai ficar fixado o edital, tá? E tá ali no Código Civil, artigo 1527. Então, assim, gente, para fazer o levantamento de oposição em causas suspensivas, a gente tem 15 dias, tá? Que é o prazo que vai ficar fixado o edital, tá bom? Agora, sobre essa restrição na parte de impedimentos, é até o momento da celebração do casamento, tá bom? E isso está lá no artigo 1522 do Código Civil. Gente, agora, olha o que a gente tem aqui. Oponente, ou seja, quem vai fazer o levantamento dessa oposição. Ele não pode ficar no anonimato, tá? Não pode ser anônimo. Ele tem que provar que ele é maior e capaz e, de novo, como a gente viu, ele tem que fazer a alegação por escrito e acompanhada de prova. Se ele não puder prover a prova, tá? Ele tem que indicar aonde essa prova pode ser encontrada. Tudo bem? E em caso de causa suspensiva, ele tem que fazer o quê? Ele tem que provar o grau de parentesco com o nubente. Qualquer um dos dois. Bem? Aí entra no artigo 1529 do Código Civil. Gente, olha aqui. Agora, restrição quanto à forma desse levantamento por oficial do registro civil, tá bom? Então, ele vai receber a declaração e vai ver se ela preenche os requisitos. Então, por exemplo, olha, eu não posso, não pude prover a prova,
dessa oposição e também não conseguir indicar aonde ela pode ser encontrada. Já não vale mais. Então, não pode dar andamento, ok? Então, ele vai receber a declaração e vai ver se ela preenche os requisitos, tá? Se ela preencher, ele vai dar ciência aos nubentes, certo? Vai entrar em contato, então, e falar que foi feito levantamento de oposição, coisa que a gente vê aqui, ó, artigo 1530 do Código Civil, no seu parágrafo único. E, depois disso, ele vai remeter os autos ao juízo. Então, o juízo depois vai tomar conta para ver o que pode ser feito. Então, gente, vai ter nulidade essa oposição que foi levantada que não seguir as formalidades que a gente viu, tá? E se a gente tiver pendência à oposição, se essa oposição for pendente, o casamento tem que ser adiado. Não pode acontecer, tá? Agora, por improcedência, tudo bem? Essa suspensão vai ser retirada e o casamento vai acontecer, tá bom? Então, se for julgado improcedente, a suspensão é retirada e o casamento acontece de um jeito ou de outro. Agora, se for procedente, gente, óbvio, esse casamento não pode ser realizado enquanto existir essa causa impeditiva, tudo bem? E lembrando que a decisão do processo de habilitação do casamento, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente também, todo esse processo de habilitação para o casamento não faz coisa julgada. Então, o que for decidido nesse processo de habilitação não vai ter reflexo nesse processo de levantamento de oposição. Tudo bem? E agora, a gente entra aqui no último ponto, que é má fé, ok? Então, o indivíduo que agir de má fé pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelos danos causados, tá bom? E a gente tem isso no Código Civil, artigo 1530, parágrafo único, tá bom? Gente, muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem no nosso grupo da monitoria. Ou também, se me virem pela faculdade e quiserem tirar alguma dúvida, podem falar comigo também, tá bom? Muito obrigada, agradeço muito a participação de todo mundo. E tenham aí um ótimo final de semana e aproveitem ótimos estudos, tá bom? Muito obrigada, viu?